custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E o nosso contato hoje é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Bom dia a todos. A gente vai falar sobre a deflação no mês de julho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o indicador oficial da inflação no país, teve em julho a sua menor taxa da série histórica, iniciada em 1980, com queda de 0,68%. E de acordo com o IBGE, o resultado reflete a queda nos preços dos combustíveis. Porém, cálculo feito pela Fundação Instituto de Política Econômica, a FIP, mostra quanto foi a inflação para cada faixa de renda. Para as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, houve deflação de 0,11%. Mas para aquelas que recebem até 3 salários mínimos, a alta de preços ficou em 0,44%. Ou seja, Fausto, esse anúncio de redução da taxa de inflação é para alguns só, né? Bem, principalmente para a classe média. De alguma forma, quando a gente está vendo ali, a deflação foi causada em especial por conta das mudanças aí do ICMS na questão dos combustíveis, mas que impactou principalmente o preço da gasolina e do etanol. Quando a gente vai olhar, né, pouco impacto teve no gás de cozinha e nenhum impacto teve na questão do óleo diesel. Na verdade, o óleo diesel esse mês, inclusive, ele teve aumento, né, de inflação. Quando a gente olha para o conjunto dos dados, a gente vai ver também que a questão da alimentação continua sendo uma questão importante quando a gente pensa o gasto com as pessoas, né, o gasto das famílias, em especial o gasto das famílias mais pobres, mas também o processo de contínua alta que o alimento continua tendo no Brasil. Quando o alimento sobe, impacta diretamente os mais pobres, até porque a parcela maior do gasto de quem ganha menos está colocado com relação à alimentação. Destaque aí para a questão do leite, né? O leite esse mês teve aí, o mês de junho, né? O mês de julho teve uma alta significativa, quase 25%, então a gente vai olhando aí um pouquinho como é que a inflação vai chegando diferente em cada caso. É claro que a gente ainda deve assistir talvez um cenário aí de mais um mês aí de deflação, mas a gente sabe que na prática essa deflação está colocada em decorrência da mudança do imposto de circulação de mercadoria e serviço, o imposto estadual, que de certo modo ali foi mexido no caso dos combustíveis e no caso da energia e telecomunicação. Quando a gente olha para esse cenário como um todo, a gente vê que a questão da inflação não é uma questão equacionada, porque neste mês você teve aí a questão da deflação, mas na verdade é uma questão posta, até porque se prevê que este impacto em relação ao ICMS vai sendo gradativamente desaparecendo, né, gradativamente, e de outro lado ele deve voltar aí a partir de 2023. Então, quando a gente olha para todo esse cenário, a gente vai vendo de certo modo, como essa política de desoneração não resolve, mas tão somente adia aí um problema bastante grave, que é a questão da inflação no Brasil. Pois é, Fausto, e tem um outro viés que é a redução desses preços de combustíveis pela redução de impostos estaduais que são largamente utilizados no financiamento do sistema público de saúde e também da educação. Outro impacto que as populações ou as faixas de trabalhadores vão começar a perceber com mais intensidade a partir de 2023. Isso, e aí a gente vai vendo como a política do atual governo é uma política normalmente baseada na concentração de renda e no privilégio, né, dos mais ricos em relação aos mais pobres. Quando ele optou por esse caminho de redução de impostos dos estados, o que acaba acontecendo é que você retira recursos, saúde, educação, assistência, e de alguma forma transfere para a classe média e para a classe alta, porque são os que de fato se utilizam mais da gasolina, do etanol, que foram beneficiados de maneira muito importante aí com essa medida. É uma medida também, vamos lembrar, né, que acontece há 2 meses da eleição, ou seja, é uma medida claramente eleitoreira, que tem um caráter aí, de certo modo, de tentar influenciar na decisão dos votantes em grande medida. Agora chama a atenção que, de novo, né, ela não tem esse caráter distributivo, ao contrário, ela tem, de novo, um caráter regressivo e que, de alguma forma,
a gente vai vendo os que ganham mais sendo beneficiados em relação aos que ganham menos. Os dados que a gente vai olhando ainda da inflação dos mais pobres, de certo modo, vai demonstrando isso. Apesar da deflação, a gente tem aí, entre aqueles que ganham menos, uma inflação. E vamos sempre lembrar, é importante ressaltar, quando a gente está falando em uma inflação menor, nós não estamos falando necessariamente em queda de preço e melhoria da vida das pessoas. A gente está falando normalmente, neste caso, numa mudança específica num determinado segmento, que é o segmento de transporte e combustível, que foi muito impactado pela política de preço da Petrobras, e que não mudou, mas que depois teve ali uma mudança pontual na questão dos seus impostos. Eu acho que esse é um debate que precisa ser esclarecido, porque, na verdade, as pessoas na prática ainda estão sofrendo muito com a questão da carestia. É importante lembrar que a renda do brasileiro continua em queda, a situação de emprego é uma situação bastante complicada, com mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, e a média da população vem vivendo muito pior do que vivia em outros momentos. Isso está causando, de certo modo, tem como causa a atual política, que ainda, inclusive, a gente vai assistir impactos bastante importantes, muito provavelmente a partir de 2023, com relação à alta taxa de juros, que vem subindo a cada encontro do Copom e vem esfriando a economia como um todo e encarecendo o crédito. Pois é exatamente isso que eu quero ressaltar contigo, Fausto. Ter deflação não significa necessariamente que isso é uma boa notícia, né? A redução dos índices de inflação, na verdade, isso pode estar mostrando que o país caminha com mais intensidade para uma crise aprofundada, né? Aí é um pouco mais complicado ali, né? Porque nesse caso a deflação tem a ver muito com uma política tributária, né? Com uma política temporária tributária aí na mexida do imposto de ICMS. Agora, é claro que quando a gente vai olhando, né, deflações ao longo de períodos muito extensos, a gente vai assistindo, na verdade, um processo de esfriamento da economia. De certo modo, quando os preços não sobem, tem muito a ver com a incapacidade da população, inclusive, de conseguir arcar com a alta de preços. Então, de certo modo, o mercado vai se esfriando. O problema é que, nesse caso, nem é isso, né? Nesse caso, a gente tem um problema muito mais sério, né? Na verdade, ele é uma mudança de preços bastante artificial, pautada especificamente num segmento, dois produtos muito específicos e que tem um impacto bastante importante. Acho que isso é o primeiro dado, porque quando a gente vai olhando, né, a própria inflação ela continua aí subindo, porque do conjunto de produtos a gente tem aí mais de 65% dos produtos que foram analisados, eles tiveram alta de preço. Ou seja, nós estamos falando de fato que a inflação continua. A inflação ela foi provavelmente esse mês e o mês que vem ela deve aparecer negativa, mas muito mais por decorrência de uma medida específica do que efetivamente uma mudança aí na estrutura de preço da economia. Vamos lembrar, né, a política de preço da Petrobras não foi alterada. O preço do combustível ainda está vinculado ao câmbio, está vinculado ao preço do barril do petróleo internacional. E essa sazonalidade, de certo modo, vai impactando na vida das pessoas e que de algum momento pode ser simplesmente engolida essa medida tributária feita pelo governo Bolsonaro. Fausto, muito obrigado pela sua participação nesta quarta-feira aqui no Jornal Brasil Atual. Forte abraço. Um abraço, bom dia a todos novamente. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.